E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e o tema principal não é a CPMI. A gente vai começar falando sobre ela. Quero também falar com vocês sobre as questões que envolvem o PL 2630, o PL das fake news, que gerou muito estardalhaço. Quero também falar sobre a agenda econômica, mas o que chama atenção mais uma vez é a agenda internacional do Dilma, que, inclusive, na manhã de hoje no Brasil, como Portugal está algumas horas à frente, o Dilma foi alvo de protestos. Mesmo o governo português, que é um governo de esquerda, tentando conter a população, ainda assim o Dilma ouviu coisas que ele não queria. Mas enfim, vamos conversar algumas coisas da CPI. Quero mostrar uma coisa que envolve o Gonçalves Dias, que eu acho que o governo vai ter muitos problemas. Tem mais algumas movimentações da turma, da picanha, o que eles estão tramando. Mostrar algumas coisinhas para vocês que eu acho que são bem relevantes, principalmente no que diz respeito a como a direita está reagindo nas redes sociais. Depois eu falei para vocês, falo da agenda econômica e vamos adiantar que eu quero comentar sobre tudo e vejam só. Globo News, viu? Quem diz é a Globo News. O Otávio Guedes disse que o general, no caso o Gonçalves Dias, ele foi alertado sobre invasão em prédios públicos no dia 8 de janeiro. E a comissão já tem informes que o Gonçalves Dias, ele ignorou a mensagem. Muita gente está questionando sobre isso, como pessoas comuns, não tem nenhum tipo de treinamento especial, que estavam em Brasília por dias, que a imprensa noticiou que estavam tendo novas movimentações, que ônibus iriam chegar e que isso e aquilo outro. Como essas pessoas conseguiram entrar? Será que não faltou por parte do governo, né, um tipo de apoio, um pouco mais de esforço, algo assim do gênero? Mas enfim, comentando isso daí, a Globo News está repercutindo. Pega isso, e eu falei que queria falar mais do Gonçalves Dias, Thaís Oyama. Ninguém ia falar que ela é bolsonarista, né? Gonçalves Dias prevaricou ao não procurar a Polícia Federal após o 8 de janeiro. Não sei o que eu tô falando, viu? É os investigadores, e segundo a Thaís Oyama. Aí fala assim, ó, o general Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI, pode ser enquadrado pelo crime de prevaricação por não avisar as autoridades que estava no Palácio do Planalto em 8 de janeiro, segundo a colunista do UOL, Thaís Oyama. Aí a fala dela é o seguinte, ó, investigadores envolvidos na investigação da Polícia Federal sobre o 8 de janeiro dizem que o general Gonçalves Dias tinha a obrigação de ter procurado as autoridades policiais para dizer uma coisa que ninguém sabia. Dizer que estava no Palácio do Planalto no momento da invasão. Portanto, ele poderia ajudar a Polícia Federal a não só reconhecer os invasores, como também, posteriormente, ajudar na individualização da conduta. Vocês viram, a gente comentou no vídeo ontem, o Capelli, a turma do desgoverno, já tá tentando falar o seguinte, não, olha só, o cara tava lá 8 dias, a culpa é dele, ou do Heleno, do Braga Neto, daquela conversa mole. Bom, uma pergunta que eu acho que o Capelli não vai conseguir responder com esse argumento, né, fraco. Se a culpa é do Heleno, do Braga Neto, etc. tudo mais, por que o GSI negou o acesso à informação das câmeras 8 vezes para a imprensa? E segundo, por que o GSI negou informações para a Câmara Federal? E terceiro, a mais interessante de todas, por que o GSI negou acesso às informações à CPI do Distrito Federal, que inclusive o PT apoia, sob a justificativa que o tamanho dos arquivos era grande demais? E quando você pega tudo isso, o que é que você vê no final do dia? O general Gonçalves Dias aparecendo nas gravações. Você junta toda essa situação, junto com o fato que a Thaís Oyama narra que os investigadores dizem que o general pode ter prevaricado, então é meio complicado. E se ele prevaricou enquanto um ministro Lula, né? As autoridades avaliam que o ato de Gonçalves Dias não foi condenável apenas do ponto de vista moral e ético, mas condenável também do ponto de vista legal, viu? Da justiça, já que o general poderia ter contribuído para as investigações. Segundo essas autoridades, o general pode ser enquadrado por prevaricação. A situação do general está cada vez mais complicada. Antes de passar, nenhuma notícia, nenhum comentário em toda a imprensa brasileira sobre o caso do jornalista. E por que isso é importante? Eu comentei para vocês ontem. O jornalista,
ele bater foto, ele tá lá, uma coisa. A imprensa até noticiou que as pessoas, né, os vândalos, chegaram a agredir alguns jornalistas. Só que o da Reuters, ele estava basicamente fazendo uma cobertura e quando você assiste, você vê que as pessoas se sentiam basicamente motivadas. Não, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque se eu fizer, vai estar registrado. As pessoas verão o que eu estou fazendo. E isso não só abre um leque para questionar o fotógrafo da Reuters, como também questionar o papel de toda a imprensa em diversos âmbitos, diversas situações, na cobertura do antes, durante, do depois. Acho que tem muita gente aí que pensa que, a depender do rumo das coisas, pode começar com um jornalista da Reuters, depois pode ter alguns jornalistas de destaque, né, nacional, sentados para questionar: peraí, como é que vocês postaram aquele vídeo todo editado do governo? Assim, do nada, vocês não questionaram? Tá meio estranho as coisas, né? Acho que a imprensa, ela sabe que a água, nesse momento, tá no pé, mas pode subir na canela. Globo News, mais uma vez, o que preocupa o Dilma não é sequer a questão da narrativa. Não tá preocupado com a narrativa. Diz a Globo News, né? Não sei se é verdade. Mas o Dilma estaria preocupado com a relação do governo com o exército, já que os militares seriam convocados para depor na CPMI, né? E aí diz que o movimento poderia desgastar a relação. O Dilma estaria tão preocupado? Mas vamos continuar. Pagaria muitos reais pelo áudio disso aqui. O Sam Pancha coloca, né? E é um momento, é um vídeo onde o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, está indignado, ele gesticula, e aquela gesticulação você vê que tava, Maria, brigando. O Múcio Gonçalves aqui, ó, tá, peraí, não briga comigo não, Dino. Não briga não. Acho que a turma já andava meio insatisfeita com o Múcio nunca foi da patota, e não sei, tem pra mim que se chamarem o Múcio, e eu acho que ele vai ser chamado em algum momento, começarem a apertar, talvez o Múcio possa ser um dos candidatos a se tornar o Gabas dessa CPI. Tô com esse pressentimento, não sei por quê. Acho que se apertarem direito, vamos ver, né? Ele é um cara que não é petista de carteirinha. Eu não acho que o Múcio ia blindar, passar pano pro Lula até o último momento, que pode levar alguns petistas, né, governistas, a tentarem, né, tentar acalmar as coisas, colocarem panos quentes, o nosso ministro da Defesa. Aqui agora algumas coisas sérias que eu quero chamar a atenção de vocês. Se você parar para olhar aqui em seus nomes que já estão sendo veiculados, os governistas raiz para valer, que é a turma do PT, que estão sendo escalados. Randolfo Rodrigues, dispensa apresentações. Janones, vocês conhecem bem. Omar Aziz, presidente da última CPMI, da última CPI da pandemia. O Otto Alencar, também estava lá no tal G7. Lindeberg Farias, para nem explicar, né? E Renan Calheiros. Esse é o time raiz do desgoverno. Botaram a Champions League em campo. Champions League. A turma da direita ali, né? O direita de verdade. Que o restante ele vai vir PP, PSD, União Brasil, MDB, esse partido, etc. Lá vai nome latino. Espero que o microfone não esteja captando. Eu espero de coração que a turma da direita, toda a turma que tá ali, né? Já pré-cotada para realmente assumir, foi anunciado. Como não tá oficializado 100%, né? A CPMI ainda não foi protocolada. Deve ser protocolada hoje pelo Pacheco. Espero que a turma entre sabendo quem tá do lado de lá. Não é a lacração que vai vencer, não vai ser a mitada. Tem que ir realmente com um foco, né, sabendo como a coisa funciona. E aí, eu quero pegar esse comentário e mostrar mais algumas coisinhas extras. A gente vai falar de rede social. Uma coisa, você vê, ó, Renan Calheiros, que não é bobo, já está atuando para ser o relator da CPMI e quer se utilizar do fato que o MDB faz parte, né, do bloco majoritário do Senado, para isso falar, não, já que estou no bloco majoritário, eu quero ser o relator dessa CPMI, porque o que está sendo previsto até então é que o presidente seja um deputado e o relator um senador. Que existe uma espécie de rodízio. A última CPMI foi a das fake news, e na época o presidente era o Ângelo Coronel, senador do PSD do Kassab, e a relatora era a Lídice da Mata, semana do PSB. E agora muda os papéis. Continuando aqui, a turma do desgoverno
Vai entrar com tudo que eles possuem em campo, fora o apoio da imprensa, a Rede Globo, vocês sabem como é. O governo terá gabinete de crise no Congresso para monitorar a CPMI. E esse gabinete vai ser a mesma coisa da CPI da pandemia, principalmente com os mesmos atores e aqueles perfis das redes sociais que muito ajudaram, na verdade, nasceram na CPI da pandemia. Aí tá ali, ó, que o objetivo será criar uma base para levantar documentos, organizar requerimentos, buscar fragilidades da oposição, subsidiar parlamentares, entre outros pontos. O local, possivelmente, liderança do governo no Congresso. Quem é? Randolfo Rodrigues. Randolfo, então, que vai fazer esse meio de campo, vão tentar repetir tudo o que fizeram na CPI da pandemia. O Padilha, normalmente, tudo que ele fala é o contrário. Vou lá na Globo News falar que as tensões em torno da CPMI não interferem na agenda do governo, ou seja, vão interferir. Isso é mais do que óbvio, todo mundo sabe. O Padilha não acerta uma, né? Tudo que o Padilha fala para a imprensa é apenas propaganda do desgoverno. Ou seja, se ele tá falando que não, é que com certeza vai atrapalhar. E aí, gente, essa é a parte aqui que eu acho que pede mais atenção. Até ontem eu tava muito de boa mesmo, observando com calma, sem deixar nenhum tipo de emoção me pegar, seja de meu Deus, será que vai dar bom? Meu Deus, será que vai dar ruim? Só esperando para ver, vendo as notícias, acompanhando aqui a situação, sem querer bater martelo em muita coisa. Só comecei a ver algumas coisas que começaram realmente a me preocupar. E de verdade. Que é o seguinte. Isso aqui é uma postagem. Os fact-checkers já voltaram, né? Checamos. O Lula estava em Araraquara em 8 de janeiro e visitou o Planalto à noite depois da invasão. E isso realmente é verdade. Eu lembro disso. E aí o Estadão coloca ali um post que mostra que é mentiroso. Post falando, ó, novas imagens mostram que Lula estava em Brasília no dia 8, mas ele mente que estava em Araraquara. Não, ele não está mentindo, isso é verdade. Isso foi uma postagem vinda da direita. Mas essa é até de boa. Olha essas aqui. Lembrando que essa semana vai ter a votação da urgência do PL 2630 e talvez a votação do projeto em si também. Olha o que a Gleisi Hoffmann diz. A turma das fake news conseguiu inventar que eu estava dentro do Palácio do Planalto com os golpistas. Nas redes bolsonaristas circula a foto de um golpista e estão dizendo que sou eu. É muito desespero. E pessoal, eu vou falar para vocês com toda a honestidade. Não é a Gleisi Hoffmann, e sim, isso circulou na direita. Vocês podem aceitar a realidade que é dura e fazer uma mínima autocrítica, porque a CPMI ela vai começar e tentar entender, pô, peraí, o que agrega e o que não agrega? Os deputados vão estar lá, os governistas vão estar lá. Agora, se as redes sociais estiverem jogando contra, vocês podem acabar descredibilizando o trabalho de todos os deputados e senadores que fazem oposição a esse governo. Sabe quem estava compartilhando isso daqui? Uma das principais pessoas? A mesma turma que falava que tinha as fontes, as super informações de bastidor, ali naquele período do pós-eleição. As mesmas. Uma específica, a mesma galera. E a turma compartilhando. Pessoas apareceram nas redes sociais falando, gente, isso é mentira. E vários comentários de pessoas de direita, não é infiltrado, não vem com esse papo. A galera da direita falando assim, ó, só estamos fazendo uma pergunta. Qual o problema? Sentiu? Gente, esse tipo de atuação pode se virar contra a direita e descredibilizar todo o trabalho que pode ser desenvolvido nos próximos dias pelos deputados e senadores. Mais uma vez, e isso só ganha repercussão por causa da galera que compartilha. Aí o Paulo Pimenta responde abaixo falando o seguinte, ó. Não, eu vou ler primeiro do Flávio Dino, porque depois a gente vai mudar com o Paulo Pimenta do tema. Minha solidariedade, estimada deputada, a verdade e a força da lei vencerão mais uma vez os golpistas desvairados. E as postagens rodando. E aí o pessoal diz, olha só, essa oposição vive da mentira. O Paulo Pimenta comenta o seguinte, ó, até a bandeira do meu estado virou bandeira do MST. Isso para os gostos bolsonaristas, né, desesperados. O Paulo Pimenta, ele é do Rio Grande do Sul. Eu fui atrás dessa postagem.
Antes de tudo, né, até ficou fora de ordem. Essa é a bandeira do Rio Grande do Sul. Vocês podem ver, ela é amarela, verde e vermelha, tem um brasão no meio. Não sei se a pessoa achou que tava com a bandeira do MST e também uma bandeira do Brasil. Eu não sei o que passou na cabeça. A Tsuga até falou assim, ó, não é uma bandeira do Brasil que o cara segura. Por alguma razão, minha mulher tá me ligando. Deixa eu dar uma pausa aqui pra ver o que é. Não era nada importante. Tá ali a bandeira, né? Aí, Tsuga diz, não é uma bandeira do MST que o cara segura. A postagem, gente, da direita, que tá no ar até agora, e eu tirei a pessoa, porque o intuito aqui não é a pessoa em si. Aqui é você olhar a questão como um todo. Isso só viralizou, só virou um problema, porque a postagem, até o presente momento, e não foi apagada. A pessoa não teve a coragem de apagar a postagem. É a pessoa direita, é uma pessoa famosa. Pessoa famosa. 1,5 milhão de visualizações. Quase 24 mil curtidas. O que é que passa na cabeça de alguém curtir isso? E ainda, eu olhei mais cedo, ela tava com umas 20 e poucas mil. Passado algumas horas, mesmo com aviso aqui ó, do Fact Check falando que é mentira, as pessoas continuaram curtindo. A postagem assim, ó, pergunta para a CPMI fazer o que esse patriota estaria fazendo com a bandeira do MST na mão. O bicho é bandeira do Rio Grande do Sul. Essas movimentações das redes sociais, vendo a direita postar esse tipo de conteúdo, isso, pela primeira vez, me deu realmente um temor. Eu fico me perguntando como que as coisas serão. Um monte de mensagem, não, porque olha só, agora, aí, um monte de codinome para falar da Gleice, codinome para falar do Flávio Dino, codinome para falar do Lula, não, porque isso aqui, aquilo, outro. Pessoal, uma CPI como essa, ela não vai levar o impeachment do Lula. Ela pode causar muito desgaste ao governo e ela pode botar por terra toda a narrativa que foi criada e mostrar que realmente as coisas não eram bem daquele jeito. Mas vim com aquela tese que não, que todo mundo estava infiltrado, que todo mundo isso, que todo mundo aquilo outro. Bota o pé no chão, avalie muito bem. Quem vai com muito sede ao pote, né? É igual o mel, quando come muito se lambuza. A turma tá forçando aquele interesse no like. Eu acho que vale chamar atenção, porque, como eu digo, né, as pessoas só têm engajamento porque a população concede o engajamento. Então, chequem muito bem. Ah, é porque eu tenho fonte. Ah, é porque falando falou isso. Ah, então mostra aqui, ó, cadê a informação? Se confirma ou não. Muito cuidado, muito cuidado. A turma do governo tem tudo na mão. Tem a TV, tem os jornais, tem os fact-checkers, tem a máquina na mão, né? Emendas, cargos, etc, tudo mais. Se as redes sociais não jogarem de forma, sabe, organizada, pegando as informações realmente reais, colocando na mesa, ah, olha só, que, gente, vamos olhar, tem muita coisa palpável que não existe, questionamentos. Você vê essas próprias questões do Gonçalves Dias, que eu fiz questão de abrir o vídeo, tá aí, ó. É a própria imprensa que está falando. Os documentos lá trocados entre o ministro da Justiça e Segurança Pública e o diretor-geral da Polícia Federal, tá ali, ó, tá bem claro. O questionamento do jornalista da Rocha, tá ali, tá bem claro. Não fiquem nessas confabulações, conjecturas. Não, porque tem gente que não sabe conjecturar. Deixe as pessoas sonharem. Isso é muito... Tome muito cuidado. Muito cuidado. Mas vamos continuar. Essa semana vai ter a votação do PL 2630. E o Lira tá empenhado, parece que aprovar, né? A situação. Aí veja só. Equipe de site de Lula mantém gabinete de ataques a Bolsonaro. O Estadão não consegue chamar de gabinete do ódio. Só um gabinete. Aí fala, né, que as mensagens trazem ataque ao ex-presidente Jair Bolsonaro, vêm com apelos para que sejam compartilhadas em massa. Mas o Estadão não chama de gabinete do ódio. Abre aspas. Repasse essa mensagem e lembre que Bolsonaro deve estar na cadeia. Com a PL 2630, esse tipo de conteúdo, será que ele vai ter o seu alcance reduzido ou ampliado? Tem esse questionamento, eu não sei porquê, mas eu acho que vai crescer. Você vê que a questão que está acontecendo, ela é tão grave, que até o Verdivaldo, o Glenn Greenwald está falando, ó, um projeto de lei no Brasil está rapidamente caminhando para aprovação.
que daria ao governo mais poder para controlar a mídia social do que qualquer outro país do mundo democrático. Faremos um relatório sobre isso esta noite no System Update. Ele dá poderes ao Estado para decretar a verdade e censurar, punir a dissidência a ele. Imagina. Essa PL é um absurdo do início até o fim. Já comentou de cabo a rabo, pegou o projeto, leu. E sabe por que a imprensa está apoiando isso daí, principalmente a imprensa? Porque vai ser criado uma espécie de fundo para financiar o jornalismo, onde as big techs que irão arcar com isso no final do dia. Serão milhões e milhões. Se fala em cifras de centenas de milhões. No momento em que todas vêm passando por dificuldades porque não tem audiência. Não tem audiência. E é por isso que eles estão apoiando. Eu fico me perguntando se existe salvação. Algumas coisas me animam. Nos últimos dias, 4 partidos entraram com requerimento para adiar. Até o PSOL. PSOL PDT sim. O outro foi o MDB, o outro foi a União Brasil. Então o PL também é contrário a ter essa votação. Mas só que realmente o partido entrou com um pedido de adiamento. 2 partidos de esquerda para valer PDT e PSOL. De tão absurdo que é esse projeto de lei. Quero ter fé em Deus que vai chegar nessa votação. E não é só a questão da votação da audiência, não. Isso aí realmente tem que ser discutido. Pelo amor de Deus, o que é que está sendo proposto? Espero que o Lira tenha muito certo o que ele está fazendo. Coloque seus próprios interesses acima de tudo. Outra coisa aqui que envolve comunicação, e você vê que é o mesmo movimento no Brasil ao redor de todo o planeta. No dia de ontem, a Fox, a Fox News mais especificamente, encerrou seu contrato com Tucker Carlson. Então, você conhece ele pelo menos de vista. Foi aquele cara que entrevistou Bolsonaro. E se a turma reclama que não tem audiência, é exatamente por não falar a verdade, né? Ou então, não sei, né, o que está acontecendo. Mas você vê, ó, após a Fox News anunciar que encerrou o contrato com Tucker Carlson, as ações caíram 5%. 5%. Isso representou $1 bilhão de prejuízo. Seria esse o valor do Tucker Carlson? $1 bilhão? Mais de 5 bilhões de reais. Mas a imprensa não quer falar a verdade. A imprensa quer ter o poder. E ela quer ser financiada para continuar mantendo e ajudando, né, um grupo político. Que é o que acontece. Além do PL 2630, que vai ter o requerimento de urgência, o que vai ser votado principalmente amanhã, dia 26, é o requerimento de urgência, que uma vez aprovado, ele já vai direto para o plenário. Pode ser debatido ali rapidinho e votado. O percurso normal ele tem que passar pelas comissões. Passa na comissão, outra, etc. Tudo mais, é o percurso, mas querem urgência a todo custo. E até o pessoal, PDT, MDB, estão falando, cara, cria uma comissão especial, não precisa passar por todas as comissões, faz uma comissão especial para poder debater aqui essas últimas mudanças, etc. Tudo mais, e coloca para votação. Mas a imprensa está com pressa, né, de dar uma boletada. Além dessa situação toda da CPMI, que são 2 assuntos que estão tomando todo o noticiário, né? Se fala muito da CPMI, se fala muito do 2630, também tem essa agenda internacional do Lula. E o Lira também já anuncia, isso daqui pelo menos é importante, né? A instalação da CPI do MST e mais 2. Uma é das Americanas, a outra da manipulação dos jogos. E o Lira afirmou isso daí na noite da segunda-feira. Na noite de ontem, né? Então, ou seja, são extremamente importantes. E acho que a Tabata Amaral e o Kim Kataguiri não conseguiram barrar a CPI das Americanas. Me surpreendi muito vendo o MBL defendendo o lema. Foi muito interessante de ver. Não tem muito a ver com a CPI do MST, mas eu acho que isso aqui tem tudo a ver com o PL 2630. Isso aqui tem tudo a ver, obviamente, com a CPMI. E tem tudo a ver com tudo que está acontecendo no Brasil. Durante o governo Bolsonaro, estava mais do que claro que pelo menos o executivo era a favor da liberdade. Que as pessoas tivessem realmente o direito a exercerem, né, as suas opiniões perante a população. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Não vamos distorcer muita coisa. O governo Bolsonaro foi muito criticado. Mas, nossa, os isentões, os patatistas, os superconservadores. E aí, gente, eu sempre falei uma coisa que
Bolsonaro é perfeito? Não é perfeito. Gosto muito dele. Talvez eu passe muito pano, com certeza, né? Eu não duvido disso daí. Mas tem algumas coisas que não dá pra você negar diante dos seus olhos. Você vê, bacana, beleza. Bolsonaro indicou os melhores nomes para todas as posições? Pô, possivelmente não. Possivelmente é quase impossível você achar a melhor pessoa do mundo naquela posição. Às vezes você acha. Mas uma coisa que nunca deu pra negar é que as indicações de Bolsonaro, elas, pelo menos, eram bem diferentes de tudo que vinha sendo feito. Podia não ser um 10, mas nota 7, 7 pra cima. Se lembra desse. Acho que essa fala até ficou viralizada por causa do Nando Moura falando do Aras. Ah, nota 7, né? 7 pra cima. E eu acho que o Aras realmente se provou um 7, 7 pra cima. Fico até pensando o que é que vai ser da PGR depois do Aras. E vejam só. Bolsonaro foi bastante criticado pelas suas nomeações aí para a corte mais alta do país. E quando você olha, elas já decepcionaram? Já decepcionaram algumas vezes. Mas entre mortos e feridos, nota 7, 7 para cima. Nunes Marques e André Mendonça, eles divergiram dos outros ministros em relação à denúncia contra os presos em frente ao quartel após o 8 de janeiro. O Cássio, ele considerou que a corte ela não tem a competência para julgar o caso. Ele acha que, pô, pessoas comuns, né? Primeira instância. Além de rejeitar as denúncias, ele entende que é necessário revogar todas as medidas cautelares diversas de prisão contra eles decretadas, sem prejudicar, né, sem o prejuízo da continuidade das investigações e do oferecimento de nova denúncia, só que no foro competente. Esse foi o voto do Cássio. Em seu voto, o André Mendonça acompanhou a divergência aberta pelo Cássio. E o André Mendonça ressaltou que as 50 pessoas apontadas até o momento naquele inquérito não são as que foram presas pelos atos de vandalismo no dia 8, mas as que foram detidas no acampamento no dia seguinte. O ministro também considerou que a competência seria da primeira instância, Justiça Federal. Justiça Federal, né? Não coisa. Então, a gente hoje lida com muita coisa no Brasil. Eu acho que quando o Bolsonaro diz que vão sentir minha saudade, não é só pros picanheiros, né? Essa turma Faria Lima, a turma do mercado, mas é a própria direita. Eu acho que até o Nando Moura, em algum momento, deve parar em casa e deve falar, pô, cara, será que esse meu ódio realmente valeu a pena? Acho que o Nando Moura, não é possível, na calada da noite, né? Na hora que vai tomar um banho, ele não faz uma reflexão. Bolsonaro perfeito não tem como ser perfeito, mas ele era diferenciado. Bem diferenciado. Para mim, bem diferente do cara que tá aí. Outra coisa, né? A PGR defende que a ação contra Bolsonaro é a primeira instância. Porque não é mais presidente, não é mais nada. E essa ação aqui, na boa, viu? É dureza. Eu nem vou ler o que é essa ação, mas é aquela da Maria do Rosário, que ele falou que ela não merecia. Ele falou que não merecia. Se merecesse, era. Eu não entendo, né? Ele falou que não merecia. Era pra ele ter dito que merecia, então. Baita confusão, viu? Baita confusão. Mas é isso. Vamos adiantar que o último tema é o que mais tem assunto pra gente comentar. Um documento aí sigiloso que a Folha de São Paulo teve acesso. Mas vamos lá. Otimismo inicial com Lula deu lugar à cautela, dizem investidores estrangeiros. Essa turma tá com saudade de Bolsonaro, né? Ou não. Tem gente que não aprende. Um otimismo inicial deu lugar à cautela, com dúvidas sobre a capacidade do novo governo em levar a cabo reformas estruturais. Do jeito que as coisas estão, acho que tá meio difícil, viu? Principalmente a tributária, meu amigo. Aí vem o Pastore, terceira via. Mas nossa, esse contribuiu pra preencher o saco. Ficava lá junto com o Maynard, era o cara do Moro, que ia fazer o plano econômico da candidatura do Moro à presidência. A complexidade do arcabouço é a prova da sua ineficácia. Aí lá pras tantas, ele traz aqui um ponto que várias pessoas também já estão colocando na mesa, até quem ouviu um dos primeiros falar sobre isso na imprensa, né? Não, a direita todo mundo tá comentando sobre isso, todo mundo diz assim, que é ligado aos setores mais da economia, tipo Leandro Ruschel foi um dos primeiros a falar sobre isso, né? Um cara que tá ali, opera na bolsa, opera, como se fosse médico, opera. Mas brincadeiras à parte, comentou, outras pessoas comentaram, mas o que eu vi assim na imprensa foi o Hélio Beltrão, que agora tá na CNN. Eu vi passar um recorte dele, ele comentando exatamente o que o Pastore fala, que é o seguinte, ó, cheio de exceções e detalhes, esse novo arcabouço fiscal,
com fracas punições ao seu descumprimento. Esconde uma única realidade, que é a garantia do crescimento da despesa. Gente, se fizer algo errado, não vai ter mais aquele crime da pedra, que assim, né? Não tem mais o descumprimento, né? O governo não tem mais nenhuma preocupação. Meio que não vai ter mais, né? Tô se criando de uma forma uma coisa que para existir o crime de responsabilidade, meu amigo, tem que ser uma catástrofe. E não a catástrofe que o PT já vai fazer, tem que ser muito maior, né? Tem que ser o PT ao quadrado. Se bem que o Dilma tá bem esforçado. É o PT ao cubo. Mas é basicamente isso. Esse é o arcabouço fiscal. Eles vão colocando, né, vários detalhezinhos. Essa turma não brinca serviço. Mas vamos continuar. Olha só. O Haddad deu entrevista pro Estadão e falou que não tem meta anual em nenhum lugar. Isso é sobre inflação. Esse negócio aí de meta, nenhum lugar tem meta. Bom. Quem é mais velho, quem tem mais de 30 anos, não precisa nem ser muito velho, assim, ter 40, porque, 40 você tinha, assim, um conhecimento um pouco mal de ver. Mas eu era criança e eu já conseguia sentir o feeling da situação da hiperinflação no Brasil. E olha que eu já tava, né, no pó, já tava ali, quando eu me dou por gente ali, botando moedinha no meu minhaeiro, eu tinha uns 3 anos de idade e ainda assim a coisa era meio complicada. Imagina, não, mas pra que meta de inflação? Pra quê? Pra quê? Os mais velhos devem olhar pra isso e falar, meu Deus do céu, Haddad, não faz isso, Haddad, não destrói o Brasil. Aí o Armínio Fraco fez uma entrevista exclusiva pro Faria Lima Journal. Assim, é o jornal da Faria Lima, né? Só que em inglês, a nomenclatura. Lei de responsabilidade fiscal foi desmoralizada. Para Armínio Fraga, arcabouço fiscal insuficiente, pois abandona o corte de gastos. Ele também critica essa questão da meta de inflação e fala, cara, isso foi uma das poucas coisas que conseguiu dar uma regulamentada, né, no Brasil, uma regulada, e olha que a gente teve períodos bem difíceis. Bem difíceis. É sério que o Haddad vai fazer isso? Lembrando que o Armínio fez campanha aberta pro Lula. Agora ele... Olha, tá até aqui, ó. Qual é do Armínio aqui? O Armínio é esse aqui, ó. Agora eu estou com medo. Agora eu estou com medo. Mas vamos lá. O Haddad concedeu entrevista pro Estadão. Essa que ele fala até da meta da inflação. Só quero mostrar para vocês um item que vai fazer muito sentido lá na frente. Muito sentido. Na verdade, esse item nem faz tanto, né? A própria manchete em si faz mais sentido. Mas essa entrevista, o Haddad. Queremos abrir a caixa preta das renúncias fiscais, detalhar CNPJ por CNPJ. Será que vai olhar o CNPJ da Rede Globo? Eu duvido. O ministro da Fazenda disse que está preparando com a AGU lista para explicar todos os privilégios. E aí uma das perguntas da entrevista, perguntando se o Haddad vai ou não vai conseguir emplacar a reforma tributária, e por que agora seria diferente, né? E por que agora o senhor acha que vai ser diferente? Por que o senhor acha que agora vai conseguir emplacar a reforma tributária? E o Haddad responde, se a imprensa trouxer para a luz do dia, e vocês continuarem trazendo, né? Que nós, ao invés de matar a fome, de atender as pessoas no posto de saúde, reduzir a fila do SUS, estamos aprovando um benefício fiscal para quem não precisa. Se isso estiver escancarado aos olhos de todo mundo, como eu pretendo, estamos dialogando com a CGU, né? Que temos que explicitar os benefícios fiscais CNPJ por CNPJ. Ou seja, o Haddad está falando, cara, a diferença agora é que o PT tem a empresa na mão, né? Bolsonaro não tinha, era inimigo. O Temer também. Agora a gente manda, vocês obedecem. E assim, ó, eu não sou economista, mas tem algumas questões que na minha cabeça é matemática básica. Pensa o seguinte, ó. A partir do momento que tem a regra, e a regra está em cima da mesa, todo mundo tenta tirar o máximo do máximo do máximo do máximo do máximo do máximo da regra. E eles baseiam todo o sistema financeiro de uma empresa naquela regra, né? Todas as regras. Então, a composição de preços, de custos, de tudo já está baseado nessa regra. Se você muda a regra, você vai mudar a forma como todas as empresas operam. Não tem como você mudar essas regras e o empresário absorver todos os custos. Eles podem absorver parte. Eu tenho certeza que essas renúncias fiscais, em algum ponto, ela gera algum tipo de concorrência. E o empresário, por mais que ele lucre, etc, tudo mais, ele trabalha com a taxa pequena. Ele trabalha com a taxa pequena para ele ter um produto dele competitivo.
Tanto que já comentou que uma reforma tributária, como está sendo feito, pode comprometer a indústria nacional. Ou será que o interesse é esse? Será que o interesse é destruir a indústria do Brasil e realmente deixar claro que o Brasil nasceu para ser a fazendinha do mundo? Eu não estou fazendo essa pergunta à toa. Eu vou trazer a resposta. Então, assim, isso é bem complicado. Então, quando a Haddad ele vai, ele mexe nessas regras, no final do dia, quem vai pagar mais caro vai ser o consumidor. E principalmente a indústria brasileira vai ficar menos competitiva. Eu não tenho muita habilidade no âmbito tributário, mas o que eu acho que pode fazer num primeiro momento é primeiro você simplifica. Porque se você consegue simplificar, ainda que você mantenha todos esses tributos, etc, tudo mais, fica mais barato de operar, fica mais simples, já vai reduzir um pouco o custo. Então, no primeiro momento simplifica, depois você começa a fazer, quem sabe você coloca assim umas faixas de progressão, né, da redução de benefício, porque aí vem esse processo, né, a revolução industrial, o governo vem também com trabalho de infraestrutura, baratear energia, baratear o custo de logística. Eu acho que tem que mudar mais certo, né? Não dessa forma como o Haddad está propondo a reforma tributária. Renato compartilhou aqui uma postagem do Ciro Nogueira, que eu achei interessante. Fala o seguinte, vocês já repararam que o governo Lula é tigrão com o Banco Central, mas é tchutchuca com os banqueiros? Bom, eu reparei, não minto. Fala em aumentar impostos de todo mundo, menos do setor financeiro. Tchutchuca da Febraban. O Haddad e a Febraban, bota no Google aí. Bota no Google. Vê as matérias que aparecem. Haddad e Febraban. Bota no Google aí, velho. Não falo mais nada. Até pergunta, né? Por isso que a desdolarização do Dilma não passa de mais uma propaganda política? Mas com certeza. Vocês acham que os bancos brasileiros vão querer desdolarizar? Tudo com negócio nacional. Itaú. Pelo amor de Deus, né? Eu fico de cara quem acredita na narrativa da Globo. Por outro lado, aqui não é renúncia fiscal. A Shine fechou a parceria com a Conte Minas, do sobrinho do Lula, né? O sobrinho de consideração, né? O filho do ex-vice-presidente José de Alencar, o Josué Gomes, lá da Fiesp, aquele que fez a cartinha pro Lula, né? Da democracia. Olha, a Conte Minas brilhou, viu? Conte Minas PN dispara 100% a 2,42, maior alta desde maio de 2006. O que foi que aconteceu? O acordo, né, com a Shine para produzir. Rapaz, eu queria ser o sobrinho de consideração do Lula, viu? Eita, Lele, viu? Josué jogador. Eita, jogador. Eita, amigo o quê, Renato? É sobrinho de consideração, rapaz. O José de Alencar, esse presidente tá do lado... Onde é que ele tiver, né? Não sei. Espero ter no céu, deve estar olhando e falar: eita, Lula, tá cuidando do meu menino, tá cuidando bem. Governo Dilma quer acelerar a liberação de verba extra para conter pressão no Congresso. Isso aqui é para aprovar, né, as medidas, né? Busca acelerar repasse de verbas para cada deputado, melhorar o clima no Congresso e aprovar as medidas de interesse no Planalto e também, óbvio, aqui até a CPMI do meio, né? O governo não é bobo. Para minha surpresa, não é surpresa, né? Já sentou no colo. Olha só, o Marcos Pereira era odiado pela Rede Globo, porque é ligado à Record. Eu nunca me lembro de ter visto o Marcos Pereira na Globo. Bastou sentar no colo do Lula. Semana passada, foi por causa dele que o requerimento da CPMI não foi lido pelo Pacheco. Ele que articulou o adiamento da comissão. Agora o Marcos Pereira já tem cadeira cativa na Rede Globo. Olha só, brilhando. A minha Leitão não estava lá pelo que eu vi, mas está brilhando já na Globo. E foi para lá para avançar, pedir o apoio da reforma tributária. Marcos Pereira disse que a proposta de reforma tributária já está madura para ser aprovada e que, a depender do texto, o partido apoiará. Sobre o arcabouço fiscal, afirma que é preciso fazer ajuste. Olha, não dá para pedir para ele ser excomungado, porque ele é evangélico, mas ele pode ser expulso. Essa reforma tributária, ela vem para criar condição do imposto verde e do mercado de carbono. Deus fez a natureza para o ser humano utilizar. Essa reforma, se você parar para olhar assim no âmbito teológico, ela pode ser considerada anticristã. O Marcos Pereira, ele não pode mais fazer parte da igreja que ele deveria ser expulso. Falar, forma a sua própria igreja, irmão, porque aqui você não é mais bem-vindo. Esse é o Marcos Pereira. Sentou no colo do Lula. Vocês aí se conhecem, tá na igreja, avisa o pastor de vocês.
É um absurdo isso daqui, o que o Marcos Pereira está fazendo com republicanos. E fica falando que ele é independente. Mas vamos continuar. Na reforma, governo quer taxação maior para cigarro, bebida e alimento. Isso na reforma tributária também, viu? É o imposto do pecado. O Ministério da Saúde quer aproveitar a reforma tributária e aumentar a incidência de impostos sobre esses produtos que comprometem a saúde. E esse que é o ponto. No primeiro momento, gente, você fala, não, isso é importante mesmo, tem que desestimular as pessoas. Só que, você não acha meio perigoso deixar na mão do governo, né, essa possibilidade de tributar o que compromete a saúde? O que compromete a saúde é o que a ciência diz que compromete, né? Vocês confiam na ciência do governo Lula? Vamos pegar um exemplo bacana? Ovo. Ovo tem hora que é bom, ovo tem hora que é ruim. Não, é bom é ruim. É bom é ruim. Hoje o ovo é bom. Amanhã o ovo, se você comer até dois é bom. Aí do peito é complicado. Carne bovina? O peito do boi. Ó, carbono. Complicado, viu? Vocês estão vendo como essa reforma é essa daí que o Marcos Pereira tá indo pra Globo apoiar. Eu não levaria mais na Record. Expulsaria dos republicanos e da igreja. Aí vem, ó, Faria Lima. Olha a Faria Lima, o coração da Faria Lima, né? A B3, a Bovespa. Vai fazer um IPO, né? Simbólico, né? Que não existe, porque não tem pra vender. É só pra galera depositar um dinheiro de caridade, né? Simbólico do planeta Terra. Ai, meu Deus, em parceria com a ONU, né? Vamos fazer a QP pra todo mundo botar um dinheiro nas ações. Engordar os cofres da ONU. E quando será o IPO dos Sem Picanha? A B3 se transformou em uma máquina de disseminação da agenda woke no mercado financeiro. Se o mercado está de um lado, fique do outro. Fique no outro, você não vai se arrepender. E já que estamos falando da ONU, etc, tudo mais, tem uns 19 minutos, eu acho que não vai passar de 1h05, sem dúvidas. Vamos falar o mais rápido que der, porque isso aqui é importantíssimo. O Dilma está lá em Portugal. Dilma é alvo de protesto organizado pela extrema-direita. Extrema, Ave Maria, né? Mas pelo menos noticiou. A Globo vai esconder. Os protestos acontecem nas imediações da Assembleia da República de Portugal. Os manifestantes seguram cartazes com frases como lugar... Dá uma lida ali, né? Não vou nem ler, podia não ficar com raiva de mim, mas tá ali, ó. Lugar é na pipipi. E tolerância zero à corrupção. A polícia não divulgou uma estimativa de presente nos atos. Essa aqui é a imagem que o Igor Gadelha disponibilizou. Você consegue ler também, né? O cartaz, bem bonito. Ave Maria. Olha, tem até uma foto aqui que parece umas grades, né? Sei lá, mas tudo bem, né? Tudo bem. É do jogo. O Metrópolis também postou um vídeo que, assim, eles deram destaque ao Fora Lula. Mas eu realmente fiquei na dúvida o que foi gritado no início do vídeo, porque realmente tá muito abafado, muito barulho. E às vezes você fica querendo ouvir o que não tá. Mas o Fora Lula tá bem claro. Isso porque vocês vão acabar se deparando ao longo do dia na internet. O governo português dividiu as áreas. Eles colocaram próximo a Lula os seus apoiadores. Gente, é tão ridículo que só tem jornalista com as câmeras gigantes e assim, não tem 20 pessoas, pessoal. Não tô nem querendo diminuir. Pelo menos o vídeo já circulou no início da manhã. E já a oposição tem muita gente. Muita. Não tem assim, 100 mil pessoas. Mas mais de 1.000 pessoas ali eu acho que tem. Contam as 20 que apoiam o Lula. E o cara segue humilhando o Brasil pro mundo, né? Servidores da Embaixada do Brasil em Madrid planejam greve na chegada de Lula à Espanha. Passar vergonha no exterior virou uma instituição política brasileira. Faz o L, né, Madalene? Faz o L. Janja se torna alvo de críticas após receber homenagem de presidente português. Qual foi o serviço prestado à nação? Quem questionou isso, né? Deputados da direita portuguesa foram às redes para criticar a escolha do presidente de Portugal. A nossa idiotice e subserviência não tem limites. Atribuiu uma das ordens honoríficas mais importantes à mulher do presidente brasileiro só porque, sim? Qual foi o serviço enorme prestado à nação? Banalizar a nação e os seus símbolos é um sinal evidente de decadência. Olha o tipo de coisa que está acontecendo, né? É bem engraçado que Portugal, como é português, fica mais fácil de entender o que se passa no Brasil. É meio difícil nos Estados Unidos. Você enganar um americano é mais fácil, né? Ele não lê português, mas o português de Portugal lê e entende.
Não é muito difícil dar um Google e descobrir o que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu no passado não muito distante, não mesmo, né? Nem 10 anos atrás. Ai, Dilma. Olha aqui, ó, o grande estadista. Olha a indústria brasileira perdendo, hein? Estatal ucraniana de aviões suspende negociações com o Brasil após declaração de Lula. Os picanheiros estavam lá celebrando que o Lula trouxe mais de 50 bilhões de investimento do Oriente. Trouxe mesmo, tô esperando, viu? Aí diz que ó, a estatal suspendeu em razão das declarações do Dilma. E esse daqui, o investimento seria de 50 bilhões de dólares. Geração de 10 mil empregos diretos e indiretos. A indústria nacional está sendo destruída, né? Parabéns, Lula. Parabéns, Haddad também. E aí que vamos lá. Texto mais interessante do dia de ontem, mais importante, se conecta com várias coisas, tentar ser o mais breve e direto possível para não ficar muito longo. E, gente do céu, obviamente a CPMI está aí, está acontecendo no Brasil neste exato momento, é muito mais palpável. O PL 2630 nem se fala. É porque no Brasil tem tanta coisa interessante que é difícil não prestar atenção, né? Mas vamos lá. A Folha de São Paulo soltou uma nota que eu achei interessantíssima por diversas coisas. Documento secreto indica a preocupação da União Europeia com o governo Dilma. A União Europeia, olha aí, arquivo vazado do Bloco Europeu expressa reservas em relação à postura do Dilma sobre o conflito na Europa e meio ambiente. A União Europeia está preocupada com a posição do Brasil, né, em relação ao conflito e com a falta de cumprimento de obrigações na área ambiental. Traduz isso daqui o seguinte, né? Eles querem mais. Eles querem que a reforma tributária corra o quanto antes. Eles sabem que se não colocar as correntes no Brasil, no âmbito ambiental, esse país está condenado a dar certo. Ainda que o Dilma faça tudo errado, o povo brasileiro é um povo criativo, é um povo trabalhador, é um povo empreendedor. O povo brasileiro sobreviveu ao PT. Então tem que colocar essas amarras. Se as informações não públicas, conforme é dito no texto, não trazem informações bombásticas, trazem, viu? São um vislumbre do trabalho de bastidor da diplomacia atual e traçam um instantâneo de como o Brasil é visto neste momento pela Europa. O documento, obtido nesta segunda-feira pela Folha de São Paulo, teve o seu teor inicialmente divulgado pelo site de notícia americano, o Político. Na hora que eu vi isso, eu falei, rapaz, foi aquele site que a gente comentou na semana passada, que saiu os bastidores do encontro que o Lula teve com figuras da política nos Estados Unidos. Quem escreveu a nota do Político da semana passada, que a gente comentou, foi o Alexander Burns. E só quem comentou isso, né, que eu acabei vendo assim, que eu postando alguma coisa, foi aquele Coríbico, que eu sempre venho fazendo questão de ler, que é um cara que faz toda essa cobertura do BRICS, e tá sempre olhando de olho no Brasil. É um cara, ele não é brasileiro, é um americano, mora em Moscou, é lido pela esquerda nacional, e veja o mesmo jornal agora, o Político vem tendo muito acesso a essas coisas, né? Tá interessante. Vale começar a botar na lista de leitura. Mas vejam só, apesar dos líderes europeus se mostrarem aliviados com a eleição do Lula, quem poderia imaginar, né? Estavam torcendo por... E com a volta do Brasil ao cenário internacional, o texto mostra preocupação. Com o quê? Bom, relançar parceria estratégica com o Brasil é um dos pontos do documento descrito como de interesse da comunidade europeia. A União Europeia está preocupada que o foco de Lula na reindustrialização possa se tornar protecionista. É o tópico citado. Gente, não lê o texto. Eles não estão preocupados com protecionismo. Eles não estão preocupados. Na verdade, eles estão. Tu sabe o que é protecionismo? É o que a França faz. Protecionismo ocorre de duas formas. A primeira, na hora que vem um produto importado, você tributa para ele ficar mais caro e o produto nacional ter mais competitividade, você proteger a indústria nacional, ou você dá renúncia fiscal para as indústrias nacionais, que o Haddad vai tirar. Tá entendendo? Olha só, rapaz. O Haddad vai retirar o protecionismo que a Europa tanto quer que retire. Eita, Haddad, danado. Entre os interesses do Brasil, diz a União Europeia, está a ser reconhecido e tratado como ator global. Eu traduzo para vocês. O Lula quer o prêmio Nobel. Isso não é piada.
A imprensa já noticiou sobre isso. O Merval Pereira, da Globo, já falou sobre isso. Inclusive falou que o Lula pode conseguir na seara ambiental. O Bastidor também já falou sobre isso. O cara está deslumbrado. Ele é movido pelo ego. Ou seja, é capaz da Europa dar um Nobel para ele entregar o Brasil. E ele entrega o Brasil. Preparado por diplomatas do bloco, o plano de ação da União Europeia sobre as consequências geopolíticas do conflito na Europa detalha estratégias para reaproximar ou manter a proximidade dos 4 países: Chile, Brasil, Nigéria e Cazaquistão. Olha a posição do Cazaquistão no mapa. No momento que o mundo está partindo, né? E o Oriente está se distanciando do Ocidente. Olha onde é que está o Cazaquistão. Tem muito petróleo. Nigéria, economia que mais prospera na África. Brasil e Chile, fazendinhas com muitos minérios. Para nem explicar, né? E estão aqui na América Latina, trazendo o Brasil, você leva todo mundo de brinde, né? Comando Foro de São Paulo. Na introdução, há um breve resumo da situação de cada país e a do Brasil diz o seguinte: o atual governo mostra sinais de disposição para intensificar a cooperação, ou seja, o idioma está disposto. Uma estrutura para fortalecer o engajamento já existe, uma vez que a União Europeia já tem parceria estratégica que pode ser reativada. O avanço do acordo União Europeia-Mercosul será de fundamental importância. O que é que o Lula foi fazer na Europa agora? Destravar esse acordo. A introdução revela a razão do relatório. Tornou-se claro, após o início do conflito, que as consequências eram globais. Eu, sem chance de errar, eu não sou especialista em geopolítica, esse é o conflito que terá as maiores consequências desde que aconteceu, terminou lá de 1945. Que vem, esse daqui, ele mudou o eixo do mundo e como as coisas funcionavam. Rompeu várias pontes e fortaleceu pontes que já haviam sendo construídas, como vencendo essa questão do BRICS. O texto dos diplomatas europeus cita ainda um ambiente geopolítico competitivo em que não há apenas uma batalha de narrativas, mas também uma batalha de ofertas. E a oferta é o seguinte: se você colar com a gente, com os europeus, a gente vai fortalecer a democracia. Você sabe que é fortalecer a democracia, né? É PL 2630. A perpetuação do poder está garantida. Né? A agenda woke vem aí. O mercado financeiro te ama, quem sabe até um prêmio Nobel. Mas também tem a oferta do BRICS. Qual das ofertas é melhor para o Brasil? Nenhuma das duas. A melhor oferta do Brasil é colocar o Brasil em primeiro lugar. Essa que deveria ser a oferta que o Brasil deveria acatar. Mas não é isso que está acontecendo. E eu não sei nem se isso é possível, porque o mundo está pedindo um posicionamento. Esse é o ponto. Essa é a tradução que eles estão falando. Em especial, infere-se com os 4 países citados, o plano de ação faz exatamente isso, com base na geografia, na influência regional. Compre um, pague um, leve 5. Compre o Brasil, leve a América Latina e Central inteira. É isso, gente. O Brasil é importantíssimo por tudo que a gente tem. Aí depois coloca, né, lá no final, não, tá no Folha de São Paulo, interesses da União Europeia. Olha como é interessante, né? Relançar a parceria estratégica, balela. Bom, concluiu o acordo. O Dilma foi lá fazer isso. Ponto 2. Obter maior apoio político do Brasil na ONU, globalmente e regionalmente. Eu vou trazer uma notícia sobre isso. Na verdade, eu trouxe no vídeo de anteontem, mas eu vou relembrar. Ou seja, eles querem fortalecer a ONU, né? Fortalecer a ala globalista. Acesso ao mercado e aumento de oportunidades no Brasil para negócios e investimentos da União Europeia. Ou seja, destruir a indústria nacional, né? Tirar qualquer tipo de proteção e facilitar a entrada dos produtos deles. Depois, obter o reconhecimento brasileiro para as garantias de segurança alimentar da União Europeia, ou seja, vire a nossa fazendinha, a nossa. Impulsionar a cooperação em transformações verdes digitais, ações climáticas e ambiente, isso aí é pauta central do governo. Garantir matérias-primas essenciais para o Acordo Verde, ou seja, minerais. Minerais, é o que eles querem. Querem os minerais. E o PL 91, a exploração da Amazônia, nunca vai passar, a não ser que seja para as ONGs, os zongueiros, né? Os zongueiros falarem que é a turma do bem. Ainda tem abordar a atuação dos comunas, na adesão do Brasil, acordo de compras do OMC, fortalecer a cooperação em defesa e segurança. E aí, como eu sou curioso, eu fui atrás da matéria original, né? Falei, pô, vamos ver, né? Porque a Folha de São Paulo é picanheira. Vamos ver o que é que o político falou. A matéria original tá ali, né? Já vou ler a tradução.
União Europeia planeja adoçantes para afastar países da Rússia e do Oriente. Um briefing confidencial mostra os planos individualizados da União Europeia para reconquistar ou não perder 4 países prioritários nas bordas da Aliança Ocidental. A gente está na borda, a gente somos excluídos, né? A fazendinha. De muitas maneiras, é fácil entender por que os 4 países estão na lista. Cada um representa um ponto de apoio potencial da União Europeia em regiões onde os aliados ocidentais estão competindo por influência e recursos com a Rússia e o Oriente. Brasil e Chile, América Latina, rica em matéria-prima. Nigéria, potência econômica na África Ocidental. Cazaquistão, detém petróleo e gás na Ásia Central. Falei, olha o mapa, olha o mapa. Esses fatores são explicitados em uma grade de 2x2 para cada país que lista os interesses da União Europeia no país, os interesses do país e depois os desafios e oportunidades. A América Latina encabeça a lista, com Brasil e Chile listados em primeiro lugar. Há uma firme convicção entre nossos líderes, disse um segundo alto funcionário da União Europeia, de que a América Latina e Caribe são a chave. A região, acrescentou o funcionário, compartilha amplamente nossos princípios democráticos e, olha só, a crença de que você deve defender o sistema multilateral. Daqui tá. Aqui, ó. Obter maior apoio na ONU, globalmente e regionalmente. Multilateralismo é ONU. Mundo multipolar seria uma quebra da hegemonia desse globalismo. Não significa que os países realmente serão soberanos. Essa é a teoria, né? No final do dia, quem sabe a Rússia e o Oriente também não querem tomar conta do planeta. Mas vamos lá. No Brasil, a União Europeia vê uma abertura com a recente mudança. Olha como eles tratam Bolsonaro, um nacionalista. Um cara que coloca o Brasil em primeiro lugar. Ele é nacionalista. Qual é o contrário de nacionalista? O contrário é globalista, gente. Ou você é nacionalista, ou você é globalista. Não tem 2 opções. É o oposto, é o inverso. São antagônicos. Tá entendendo? Tá entendendo? É por isso que eles queriam tirar Bolsonaro, né? O atual governo mostra sinais de vontade de intensificar a cooperação. O Brasil quer ser reconhecido, tratado como um ator global, né? Que é o prêmio Nobel, né, Lula? Para dar ao Brasil. Lula sinalizou isso, dando boas-vindas ao chanceler alemão Olaf, em janeiro. Isso e muito mais. Eu não falei pra vocês que era a notícia de anteontem? Olha isso aqui, ó. Lula defende governança mundial com maior presença de países no Conselho de Segurança da ONU. Essa nota aqui fala diversas coisas, dentre uma delas que o Lula cobra que a ONU tenha mais poder para tomar decisões, de modo que as COPs sejam basicamente obrigatórias, que o Congresso nem possa discutir, só tem que implementar. É exatamente o que a União Europeia está pedindo. É exatamente o que a União Europeia está pedindo. Não tem mais esse país não é parece que ele não é governado mais pelo Brasil. Parece que o trabalho aqui da esquerda no Brasil é só avançar com a agenda woke, a agenda SG, sabe? É silenciar os brasileiros e transformar o Brasil na fazendinha. Olha essa nota. BRICS receberam 19 pedidos de filiação ao grupo neste ano. O BRICS ele foi criado, eu acho que ninguém botava a fé. O grupo lá, os pobres estão se juntando. Os pobres estão se juntando. O problema é que esses pobres cresceram, 2 deles, né? Um demais. O Oriente aí, né? A economia tá pau a pau com os Estados Unidos, em termos de tamanho, né? Um parque industrial robusto. O outro, meu Deus, tem uma gama gigantesca também de matéria-prima, né? Minerais, petróleo, que é a Rússia. A Índia, com a mão de obra gigantesca. A população até passou o Oriente. Mais de 1,4, tá chegando quase 1,5 bilhão de pessoas. E aí, o BRICS era só pra fazer um negocinho, né? Vamos ser amigos. Tá se tornando realmente uma espécie de uma ONU pra competir com a ONU. Do lado tem lá o governo global da ONU, do outro lado tem o BRICS. São batalha de 2 gigantes. Isso daqui é a esquerda, ó. A discussão na esquerda tá anos-luz. Eu nem sabia o que era BRICS Plus. Eu vi porque vez eu tô lá assistindo as lives da esquerda. Eu tô assistindo lá aquele Pepe Escobar lá no Brasil 247. E os lugares que ele também participa. O BRICS Plus que tá expandindo, trazendo mais países, formar uma coalizão entre eles. Aí o Ocidente fala, a gente vai colocar sanção. Caguei.
Eu não preciso de você, eu não vendo pra vocês. Eu vou vender tudo que eu produzo pra essa galera aqui, ó. Vamos ajudar. Será que esses países, que a maior parte são autocracias, ou seja, o cara tá lá, o cara manda, desmanda, faz o que quiser da cambalhota. Porque acho que essa galera no final do dia tá muito preocupada se tá dando muito lucro ou pouco lucro. Tem um projeto de nação sendo criado. E o Ocidente tá preocupado só com controle, governo global. 13 países já pediram formalmente para fazer parte, enquanto outros 6 fizeram consultas. Vai. O computador de minha mãe tá piscando e apagando. Ela tá falando que a bateria tá cheia. E olha essa nota, pra gente encerrar o vídeo de hoje. Deu menos de hora e 5. Saiu ontem, 5 da tarde. Olha isso daqui. E eu tô batendo na tecla. A turma que fica aí da Rede Globo, não, é porque o Lula, ele virou aliado da Rússia, não, ele vai desdolarizar. Meu Deus, que mentira. Ó, e Lula cedeu, é a manchete. A declaração conjunta de Brasil e Portugal, divulgada no fim de semana em Lisboa, em que países condenam, né, o conflito na Europa, pede paz justa e duradoura. E essa palavra justa incomodou, né? Só saiu depois da intervenção de Lula. Essa nota só saiu depois que o Lula entrou em campo. O ponto de divergência e motivo de idas e vindas do texto e debate entre as diplomacias brasileira e portuguesa estava no adjetivo justo, posto no último parágrafo da declaração. Os dois países concordavam com os demais termos, como o que afirma que deploraram a violação da integridade territorial, bababá, tititi, anexão de paz, violação do direito internacional. No fim do texto, lê-se que Brasil e Portugal ressaltaram ainda a necessidade de promover uma paz justa e duradoura. Segundo fontes da diplomacia brasileira ouvidas pelo bastidor, o Brasil defendia que o texto tivesse apenas a expressão paz duradoura. Olha só, o Itamaraty, cara, só coloca duradoura, pelo amor de Deus. Na avaliação de uma fonte de governo, o Brasil entendia que, ao incluir o adjetivo justa na declaração, endossava que a paz só deveria ser aceita se a Rússia devolvesse os territórios anexados desde o início do conflito. Ou seja, isso é ser justo. O que, na linha definida pelo Brasil, não deve ser condição para negociar o fim do conflito. No fim, depois de Lula ser consultado, a diplomacia cedeu. O Lula que deu a ordem, coloca o justa, pode bater na Rússia. Esse é o cara do BRICS, do Foro de São Paulo. Esse cara é o cara da Europa, é o cara do Partido Democrata. Olha o que está sendo discutido no Brasil, a PL 2630. É imposto verde, é imposto do pecado. Tá trazendo a Farinha Lima para perto. É o que o meu Ciro Nogueira falou. Cadê o Lula indo aí pra cima dos banqueiros? Cadê os impostos sobre os super ricos? Coloca imposto no pobre que compra na Chay. E o free shop? O free shop de quem faz viagem internacional? Cadê o imposto, Lula? Cadê? Cadê a valentia? Cadê? Cadê a valentia pra fazer isso? Não tem. A Europa tá preocupada com protecionismo, que é o quê? É incentivo tributário? Não, vamos tirar. Vamos CNPJ por CNPJ. Aí tira. Você paga mais imposto. Aí o governo vai usar esse dinheiro para levar coisa boa pra população. Você acredita nisso? Meu Deus do céu, velho. Aí eu fico de cara. Eu fico de cara de verdade, né? É muito absurdo o que acontece nesse país. Mas é isso, gente. Mais uma vez peço para vocês, por favor, de verdade, gente. De verdade. Essa CPMI é algo sério. Não se deixem levar. É a mesma turma que causou confusão no passado. Várias informações que não tem lastro na verdade. Foi tipo aquela galera que incentivava. Aqui não é o Lula, trocaram, botaram alguém no lugar dele. Ô, pessoal, não, pelo amor de Deus, gente. A mesma galera. Não cai nisso, não. Isso vai se virar contra a direita. Vai criar problema para os nossos deputados e senadores. Pensem neles. Pensem em tudo que está acontecendo. Todo o esforço que tudo que Bolsonaro fez nesses anos todos para a direita começar a existir. Né? Os trancos e barrancos. Quem está muito longe do ideal. Muito longe, mas está indo aos trancos e barrancos. Com todas as dificuldades.
E eu fico por aqui e digo, se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um Pedro na descrição, sempre falo isso, né? Atlas Brasileiro, Kimpaim.com, seu BR e... Não mandei no vídeo hoje, né? Então, mas pode escrever no Telegram também, tá aqui na descrição. E é isso. Espero poder estar aqui amanhã e ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.